Vamos ler a palavra do Senhor. Segunda Epístola, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Eu vou ler, vamos ler a partir do versículo 3. Vamos vamos lendo, observar o agradecimento de Paulo a respeito de Timóteo. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele está falando de Timóteo, tá bom, irmãos? Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Versículo 6, por esta razão, pois te admoesto que reavivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Pai, aqui está, Senhor, diante da tua igreja, a tua palavra, teu servo, e os teus filhos, Senhor, que estão de coração aberto, de bom grado, a ouvir a tua palavra. Senhor, pedimos que transborde os nossos corações, Senhor, de alegria em ouvir a tua palavra. Senhor, ouvir, aprender, guardar, obedecer, pois, meu Deus, toda a nossa fé, Senhor, tudo que somos, está, Senhor, dependendo do que temos aprendido na tua palavra, Pai. Assim, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, e as tuas bênçãos seja sobre cada um de nós, Pai. Fala conosco através do teu servo, amém. Podeis sentar, amados. Hoje é um culto da família, e nós não poderíamos lembrar desta família. Nós não ouvimos Paulo falar, elogiar o pai, inclusive nem sabemos o nome do pai de Timóteo, mas aqui é dado o testemunho da avó, da mãe, daquele servo de Deus, daquele jovem que Paulo encontra, discipula, ganha para o evangelho e se torna um grande pastor de igreja, Timóteo. E ele, observando Timóteo e conhecendo, mais próximo a sua avó e a mãe de Timóteo, então ele observa que Timóteo, quem ele era, o homem que se tornou, e a fé genuína que ele tinha, a fé legítima, somente poderia vir da fé da avó e da mãe. A gente pensa que não, mas a avó e a mãe têm uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos e dos netos. Nós poderíamos dizer assim, mas ele também poderia ter sido um descrente. Seu pai não era judeu, seu pai não tinha a mesma fé que tinha Eunice, sua mãe, mas elas, por aproximação, por amizade, por estar mais próximo, por ser quem passava mais tempo com o filho, conseguiu transferir a fé que tinha para este garoto, que agora Paulo elogia e diz assim: graças à fé de sua avó e de sua mãe, você recebeu a mesma fé que elas tinham, e essa fé ela é genuína. Irmãos, eu quero lembrar os irmãos, falar que os filhos, eles precisam, claro, do acompanhamento, da proximidade, tanto do pai quanto da mãe. Diz os psicólogos que
primeiramente o filho conhece a mãe, e depois há uma ruptura nessa relação, quando a criança ela descobre quem é o pai, pai presente, pai amigo, pai protetor, pai provedor, mas verdadeiramente é a mãe, por ter mais tempo, que vai influenciar na vida do filho e transferir para ele sentimentos positivos, sentimentos de amor, de cumplicidade. Então, parte da formação do filho na sua personalidade se deve muito à mãe. É ela que educa, ela que transfere o amor, é ela que ensina a criança a ser uma criança organizada, ter bons modos, boa educação. Aí você pergunta, e o pai, não é? Qual é o papel do pai? O papel do pai é ser provedor, é ser o sacerdote, aquele que vai interceder, vai ser o líder da casa. Quando eu digo isso, querido, não é machismo não, viu? Tá? Mas é a referência. Paulo diz que primeiramente veio o homem e depois veio a mulher dentro da família. Mas isso não dá direito dentro da família de o pai e a mãe disputar quem é o líder da casa. Paulo diz que deve ser o homem porque o homem veio primeiro. Mas a Bíblia, lá no Jardim do Éden, lá no início, nós vemos na hora de Deus, o Senhor projetar a mulher, criar a mulher para estar ao lado do homem. Ele diz de forma interessante que não é bom que o homem esteja só, então faremos para ele o quê? Uma adjuntora, uma auxiliar, uma companheira, uma sócia, né? Quem já teve sociedade vai entender que nenhuma decisão ela é tomada isolada, não é? Quem tem sociedade conversa, compartilha e de forma transparente coloca na mesma situação e decide-se junto. Aí, se não houver um entendimento, então aquele que tem a ação majoritária, tem os seus 51%, ele toma a decisão sozinho, já que não chegou em um acordo. Disse, bom, então eu tenho que resolver, eu tenho que desempatar. É mais ou menos essa a situação do homem. O homem, ele não é o líder da casa para humilhar a esposa que tem. Ele é o homem que está ali para agradecer a Deus pela mulher que Deus colocou do lado, quem vai lhe ajudar na administração do lar, enquanto ele trabalha, enquanto ele é o provedor. A mãe em casa diz, olha meu filho, papai te ama, ele não está em casa, ele não está presente, mas ele nos ama e te ama muito. Por quê? Porque ele sai para trabalhar, ele vai buscar a provisão e traz. Muitas vezes, talvez por revolta, alguma coisa, às vezes, a mãe, até o pai, eles começam dentro da casa a plantar o contrário, não é? Acontece muito lá fora, não no meio do povo de Deus, mas aponta o dedo e diz assim, olha, teu pai não vale nada, teu pai é isso, teu pai é aquilo, disputando o carinho do filho e distanciando do outro. O nome disso é alienação parental, né, irmãos? Isso é crime. As pessoas, quando se divorciam por aí, que começam a brigar pela guarda do filho, aí a disputa é a mãe falar mal do pai, o pai falar mal da mãe. Para quê? Para que o filho tenha mais carinho com um ou com o outro, com medo de perder a guarda, com medo de ser impedido ou impedida de ter o filho nos braços. Mas isso não pode. E às vezes não precisa separar, até dentro do lar, dentro da casa, pode acontecer isso. Jesus disse que uma casa dividida, ela não prospera. Então, qual é o melhor fazer? Todo mundo trabalhar para que haja uma união, para que haja uma perfeita comunhão. Mas no caso aqui, como a gente iniciou, Paulo deu testemunho da avó, deu testemunho da mãe, mas não se ouviu falar do pai, como se o pai, comparando aos dias de hoje, o pai fosse uma pessoa descrente,
que não se valesse da mesma fé, mas a mãe era. Então eu quero aqui logo parabenizar logo de início a você mamãe, a você vovó, que não se descuida de plantar a sementinha no coração do filho, no coração do neto, porque é importante. Se o pai ele não tem esse princípio cristão, então acaba que essa responsabilidade passa a ser transferida para a avó, se é ela que cria, ou a mãe. Muitas vezes cria a mãe e a avó junto, não é? Porque ou já não tem a presença do pai por uma razão de divórcio, ou por uma razão de viuvez, por qualquer que seja a situação, sempre tem. É muito comum isso nos nossos dias. Não que tivesse que existir, mas eu vou aproveitar o momento até para falar para vocês assim, conversar a respeito dessa situação, que é muito importante. É porque lá atrás, no início, havia a inocência, a ingenuidade ou a teimosia, não é? Minha filha, esse rapaz não é para você. Olha que papai, mamãe entende do assunto. Minha filha, esse rapaz não é para você. Por quê, mamãe? Ele não é descrente, ele não gosta de crente, não gosta da igreja, ele tem esse costume ou aquele costume, e você poderá sofrer. Aí a filha diz: não, mamãe, mas eu vou ganhar ele para Jesus. E muitas vezes é o contrário, né? Não consegue ganhar para Jesus, aí deixa Jesus e vai embora com ele, não é? Então é complicado. Aí vem o julgo desigual. Nesse julgo desigual existem valores, crenças. Às vezes não se percebia que a moça era feminista, o rapaz era machista. Era aquela história do clã, não é? Das ovelhas, o clã dos lobos e o clã das hienas, onde no clã das hienas quem manda lá é a mulher, no clã dos homens, dos lobos, quem manda é o homem. Agora imagina essa situação junto. Eu não sei qual é a situação, como é que está configurado o casamento e a família de cada um de vocês, mas uma coisa eu sei: para tudo existe um jeitinho. E no nosso caso, que nós somos cristãos, o nosso jeitinho chama-se ter intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para que os problemas sejam minimizados e com sabedoria os nossos relacionamentos possam ser administrados. Então, o que acontece? Se a moça não foi criada com aqueles princípios de submissão, de sujeição ao seu marido, ela não foi ensinada dentro de casa. Então eu olho para os maridos, não é? Está cheio de maridos, aí eu vou dizer assim: olha, não é do teu jeito, não é do teu jeito. Por quê? Porque se você for impor a sua liderança, como você vai conseguir impor a sua liderança a uma pessoa onde a sua personalidade foi construída com a ausência de um pai? Não é? Ela disse: vem cá, eu nunca tive um pai para mandar em mim, agora tu vai mandar em mim. Então, com sabedoria, né? O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina essa pessoa, esse homem de Deus, a conquistar a mulher. Daqui a pouco, como ele oferece a graça que de graça ele recebeu, então de graça ela vai amar e vai se sujeitar, vai se submeter, vai ser submissa como a Bíblia manda, como a Bíblia pede. Às vezes nós queremos construir uma família por imposição, por força. É do meu jeito, porque a Bíblia diz que é assim. Já ouvi muitos homens fazerem isso, usar a Bíblia para subjugar a sua esposa. Aí eu quero lembrar de uma situação na própria Bíblia Sagrada, onde o amor e o perdão foi mais forte, mais importante do que a própria letra, que a própria Bíblia Sagrada. No momento em que a palavra de Deus ela estiver causando conflito por uma má interpretação dentro de uma família, a melhor coisa a fazer é deixar que o amor fale mais alto,
Aí você pergunta: pastor, aonde foi que o senhor ouviu falar disso? Aonde foi que o senhor ouviu isso? Quando levaram uma mulher adúltera à presença de Jesus, e aqueles homens pensando, não é? Eu conjecturo, eu imagino, aqueles homens pensando: agora a gente pega Jesus, agora eu quero ver a desculpa que ele vai dar, porque a Bíblia, a palavra diz, está escrito, e não pode ser revogado, porque a palavra de Deus. Agora eu quero ver o que ele vai fazer, como ele vai resolver essa situação. Não tem saída para ele, ele vai mandar matar aquela mulher. Aí o que aqueles homens fizeram? Eram religiosos, porque eles se valeram das escrituras para matar uma mulher em flagrante adultério. E aí, que situação é essa? Jesus olha, disse: bom, está escrito, né? Está escrito. Fazer o quê? Está escrito. Só coube um recurso para o advogado Jesus: aquele que não tem pecado, aquele que não tem defeito, que atire a primeira pedra. Então, quando nós olhamos para a nossa limitação, quando nós olhamos para os nossos defeitos, que todo mundo tem defeitos, querido, a Bíblia Sagrada manda a gente ir em busca e alcançar a estatura de varão perfeito. Manda ir buscar. Se a gente fosse perfeito, não precisava buscar. Então, o que acontece? Você casou, você escolheu a esposa, você não foi criterioso, os valores não são o mesmo, e agora, o que você vai fazer? Você vai assaltar a identidade da esposa? Não. O amor, querido, é muito mais forte e muito mais poderoso do que qualquer espada, do que qualquer língua afiada. Ela penetra no coração, ela quebra a resistência, e não precisa ter pressa, porque é no tempo de Deus. Tudo que Deus quer é que nós sejamos sábios dentro da nossa relação, dentro do nosso relacionamento. Então não vai ser por força, como diz o profeta Zacarias, não é? Não vai ser por força e nem com violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então tudo que nós queremos alcançar é pela direção do Espírito Santo, é pelos frutos do Espírito Santo. Então, se existe no nosso meio cristão muitos casamentos por aí destruídos, queridos, alguém foi egoísta, alguém desistiu de lutar e foi embora, não é? Mas Deus, Ele cuida daquele que é fiel. Então a gente ora, a gente pede, não é? Então não se constrói um casamento na rocha que é Cristo com dominação. Eu vou dominar, se não for do meu jeito, eu vou logo ameaçar: olha, ou é do meu jeito, ou eu vou embora. Não, se tiver que ir embora, vai porque não é crente, não é? Se tiver que ir embora, vai porque não entende o favor de Deus para ele. Perfeição não existe, mas a paciência, ela tem que existir. Então nós oramos, nós buscamos. Quantos testemunhos, irmãos, nós já ouvimos de irmãs e de irmãos que oraram incessantemente pelas suas esposas, pelos seus maridos, e às vezes a gente ora tanto e pode jogar todo aquele esforço, todo aquele trabalho fora, por não compreender que não somos nós que convencemos ninguém. No caso da mulher, Paulo diz que a mulher, ela pode ser sábia ao ponto de ganhar o seu marido descrente até 100 palavras. 100 palavras, amados. E como é isso, pastor? Com respeito, com submissão, conhecendo o gosto. Se você ama, você suporta. Se você ama, você se submete. Eu não estou falando a humilhação não, tá, irmãos? Porque tudo também tem limite. Mas eu estou falando de coisas que são superáveis.
O marido não bate, não é agressivo, não é? Então, dá para dar um ponto, não, pastor, ele é agressivo. Eu chamei um palavrão para ele, ele mandou a mão na minha boca. Aí assim é demais, não é? Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, mas provocar, né? Crente não pode chamar palavrão, viu, irmãos? Glória a Deus. Então, a Bíblia pede que a gente guarde o nosso coração. Mas eu faço uma coisa, eu procuro guardar o meu coração e o coração da minha esposa. Por quê? Eu não posso aborrecer, não é? Não posso provocar. A Bíblia já pede que a gente faça isso pelos filhos. Diz assim: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Por quê? Você tenta imaginar como fica uma pessoa irada. Às vezes, a gente é tolo, é ingênuo, a ponto de dizer assim: não, mas a palavra de Deus diz. A palavra de Deus manda. Mas a palavra de Deus com relação à nossa natureza, ela diz: foge, não é? Foge. Se ela manda a gente fugir da nossa própria natureza, né? Que nós entendemos como paixões, aquela coisa da força do querer, aquela coisa de que tem que ser do meu jeito, eu quero e acabou e pronto. Muito cuidado. Então, o que é o melhor fazer como família? Vamos cuidar um do outro. Vamos cuidar da esposa, vamos cuidar do marido, vamos cuidar dos filhos. Filhos, pelo amor de Deus, vamos cuidar dos pais. Vamos deixar de ser egoístas, preguiçosos. Vamos deixar de ser, de olhar só para o nosso umbigo. Vamos compartilhar. Família, a configuração perfeita é um cuidando do outro e Deus cuidando de todos juntos. Às vezes a mãe faz a tarefa sozinha, como se em casa não tivesse filhos. Às vezes o pai trabalha sozinho, faz as coisas. Meu pai não me chama, não é? Eu pelo menos eu tenho essa mania, não é, de não chamar ninguém. Eu chego, tenho alguma coisa para fazer, eu vou lá e resolvo. Aí as minhas crianças estão dormindo, eu fico com pena de acordar, não é? Mas às vezes a mãe diz: vai ajudar o teu pai. E às vezes eu ainda tenho misericórdia, eu digo: não precisa. Mas a gente tem que cuidar um do outro. A gente faz isso às vezes para poupar, né? Meus filhos são músicos, mão delicada, aí eu vou mandar eles pegar no pesado, aí vai descascar a mão, não vai poder tocar no violão, né, João? Mas, e justificando que elas são melhores do que as famílias tradicionais, é porque nós não soubemos dar o melhor exemplo como família, principalmente quando a gente traz o título de família cristã. Então o perdão vale muito. No caso daquela mulher adúltera lá, na hora que aqueles homens reconheceram que eram cheios de defeitos e de pecados, que desistiram dela, Jesus perguntou para ela: cadê as pessoas que te acusavam? Ela disse: Senhor, não sei, foram embora. E o único que podia dar pedrada nela, disse para ela: então vá em paz, vá em paz, está perdoado os teus pecados. Agora tem uma coisa: não peques mais, não é? Porque muitas vezes é preciso errar, falhar em alguma coisa, sofrer as consequências para poder entender que aquele caminho não é bom, não é bom. Então, perdão, queridos, perdão é a melhor coisa que pode acontecer. Ela liberta o outro e nos liberta também, porque a cadeia não é para o outro, a cadeia é para nós. Enquanto a gente não perdoa, a gente é revoltado, a gente é magoado. Mas quando a gente perdoa, tudo melhora, o semblante melhora, a respiração fica melhor. A gente precisa saber como é que a coisa funciona. Não tente, se você casou, tá? Eu posso, como pastor, eu posso pegar a Bíblia e ser muito radical e impositivo, mas a ciência me ensina que as pessoas, elas são uma construção. Se elas não abrirem a porta por dentro, não adianta a gente bater por fora.
Por isso o Espírito Santo é educado, e lá em Apocalipse nos ensina dizendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, a gente dentro da relação, se a gente não tem aquela inteligência emocional para lidar com os nossos conflitos, a gente precisa permitir que o Espírito Santo tenha entrada, para que essa porta possa ser aberta de dentro para fora, mais fácil, muito mais fácil. Quer ser feliz? Respeite o seu marido. Quer ser feliz? Respeite a sua esposa. Quer ser feliz? Respeite o seu filho. Quer ser feliz? Respeite os seus pais. Aí a gente ouve as pessoas dizerem assim: pastor, eu gosto que me respeite. Olha a arrogância, né? Eu gosto que me respeite. Eu exijo respeito. Aí às vezes você observa a pessoa e ela só está olhando o respeito que vem para ela, mas o respeito, querido, você quer que eu lhe dê assim um entendimento mais claro disso dentro de um relacionamento que serve para todas as áreas? Respeito é mão de via dupla. Às vezes, quando eu estou exigindo respeito, eu não estou respeitando o outro. Imagina assim, eu tenho 2 televisores em casa, a gente é cristão, né? Então eu vou usar um exemplo cristão. A minha esposa quer o canal na Record, e ela está lá, está assistindo o primeiro. Eu comprei a TV, e eu quero assistir as boas novas. Aí eu chego, coloca nas boas novas. Ela disse: não, eu quero aqui na Record. Aí eu digo: me respeita, porque eu estou pedindo e eu quero que seja nas boas novas. E aí, que respeito é esse? Não é? Com ditadura, né? O melhor respeito que a gente pode ter e oferecer é o serviço. É melhor a gente brigar para servir o outro do que brigar para ser servido, até porque Jesus não nos ensinou a brigar para ser servido, Ele nos ensinou a servir, porque Ele veio como servo. Aí é muito mais bonito dizer assim: o que é que você está assistindo aí? Onde você... eu tô na Record, eu queria tanto assistir, eu estava muito afim de assistir lá nas boas novas, mas tá bom, já que você está aí, eu estou morrendo de vontade. Mas... Aí ela disse: não, amor, você quer? Não, deixa aí, fica aí na Record mesmo. Não, mas você quer as boas novas. É uma briga que quem ganhar termina em amor, não é? Termina numa coisa boa, é melhor. Mas as pessoas não entendem, elas não querem ser assim, elas querem ser servidas. Elas brigam porque querem ser servidas, elas brigam porque o que elas querem tem que ser na hora delas. Mas eu vou dizer uma coisa, mulheres, tem que insistir, mas olha lá, viu? Não pega pesado, porque homem é assim mesmo, tá? A mulher é bem resolvida, a mulher é na hora. Os homens, eu vou fazer. Às vezes passa um mês, faz até aniversário, né? Se ficar quietinho, mas com jeitinho. Insiste, chega lá: amor, você me prometeu, você disse que ia fazer, já tem 2 dias, mas aí se você brigar, se você entrar de 2 pés, aí você complica tudo, né? Em vez de ir com o Espírito Santo. Mas tudo tem um jeitinho, mas a gente precisa aprender esse jeitinho, em nome da comunidade, em nome da família, em nome do amor. A gente, quando namora, faz tudo certinho, não é? A gente está querendo conquistar, não quer que a bênção escape da nossa mão. Aí o que a gente faz? A gente não gosta de frango. Olha, amor, tem um frango gostoso aqui, a gente está te convidando para almoçar em casa, tenho certeza que você vai adorar. Está na conquista, vai comer o frango, fazendo cara feio, dizendo que é bom, não é? E por que depois que casa, a gente não continua?
Então muitas vezes, querido, o problema quem arruma para nós somos nós mesmos. A gente planta um relacionamento totalmente embasado no nosso querer pessoal, no nosso egoísmo, aí fica difícil. Agora também às vezes cansa, né? Cansa você sempre fazendo o seu papel, se esforçando, querendo reconhecimento, e esse reconhecimento nunca chega. Às vezes não chega pelo marido, às vezes não chega pelo filho, às vezes não chega pelos dois, mas paciência, Deus é fiel, Deus é justo. Você não planta arroz e colhe na semana que vem, não. Você planta o arroz, você rega, você vigia, não é? Milho, outras plantações tem que ficar ali na vigilância, e às vezes é nessa falta da vigilância que você estraga toda a sua colheita, toda a sua planta. E quando a coisa já está feia, aí a gente diz assim: se ela não se retratar comigo, se ela não mudar, ou então se ele não mudar, aí fica complicado. Se a gente quer uma geração bonita, se a gente quer uma geração que leve a fé que nós temos, nós precisamos ter o exemplo para dar. Os nossos filhos, eles precisam sonhar, desejar o casamento igual a que o Papai do Céu deu para os seus pais. A moça tem que dizer assim: não, eu quero encontrar um jovem que seja como meu pai. Eu quero encontrar uma esposa que seja como a minha mãe. Que mãe maravilhosa Deus me deu. Então, como muitas vezes a gente planta tudo errado, tudo errado. A filha odeia o pai porque a mãe plantou uma semente ruim no coração da filha. Às vezes o filho, ele torna-se uma pessoa intolerante com mulheres, porque o pai dele não tinha paciência, não tinha tolerância com a mulher, com a mãe dele. Então tem uma série de complicações, tudo porque Jesus foi esquecido dentro do casamento, dentro da família. E a gente viu aqui às vezes a desculpa da mãe, da avó: não, esse menino é assim porque o pai dele é desse jeito, ele é cachaceiro, ele é prostituto, ele é isso, ele é aquilo. Não, às vezes é porque você deixou a criança crescer sozinha, você não acompanhou o crescimento, você não levou a fé que deveria, a altura que deveria. Muito cuidado, tá? Sempre há tempo para a gente rever e recomeçar, tá bom? Então, cuidado, moças, no Senhor, sem pressa, tá bom? Porque o Senhor dá para a gente a altura daquilo que a gente espera, tá bom? Escolha esperar. Deus nos abençoa só com menina bonita, né? Se vocês olharem aí, não se perde nenhuma. Então, é uma questão de tempo, tá bom? Agora de testemunho também, não é? Então, se você quer pegar um peixão, seja, como é? Que a gente diz, seja a isca perfeita, porque cada um tem aquilo que merece, querido. E não estou falando isso dizendo que é Deus que dá, não. Deus não tem culpa nisso, não. Tem coisas que na nossa semeadura a gente vai colher aquilo que plantou, não é? Então, cuidado, cuidado. Uma vez, eu ainda era solteiro, jovem, uma moça procurou meu pai pastor dela, e ela não encontrou meu pai em casa e conversou comigo. Ela confiou e abriu o coração para mim. Eu disse coisas para elas ali que só o Espírito Santo, que eu era muito jovem para dizer tanta coisa para ela, e o que ela me disse foi: ninguém nunca me falou disso, ninguém nunca me ensinou, na minha casa também nunca. Então é complicado. Senhoras idosas, intercedam e procure ter um tempinho com seu neto, com a sua neta, converse, porque esse mundo que nós estamos vivendo está muito distorcido. Outras configurações de família chegaram e socialmente devemos respeitar,
E nós precisamos ensinar os nossos filhos e os nossos netos para que eles sim, verdadeiramente, eles alcancem a fé que nós temos. Agora, se a gente passa o dia todo intertido e a gente não busca esse tempo, aí fica muito complicado. Como é que o fruto vai honrar a árvore, não é? Timóteo honrou. Timóteo tornou-se pastor. Mas quem estava no pé de Timóteo? Quem estava ali ensinando para ele? Quem estava cobrando dele o temor ao Senhor? A sua avó e a sua mãe. Então vamos fazer isso, vamos ter cuidado. Todos nós devemos trabalhar, precisamos trabalhar hoje. Na família não é mais só o pai, o homem que é provedor, a mulher também é, mas vamos cuidar de ter esse tempo. Faça seu culto doméstico, busque ter esse tempo. Esse tempo, no nosso caso aqui em Belém, deveria ser a segunda-feira. O nosso pastor Samuel Câmara, tirou a obrigação de a gente estar no culto às segundas-feiras, jogou para terça e chamou a segunda-feira de a segunda-feira da família, para a gente usar esse dia para ter aquele culto doméstico, para ter aquela conversa, até para ter aquele passeio, não é? Então façam isso, plante, tá bom? Não brigue, não reclame do seu filho, não reclame do seu neto, da sua neta, se você não é responsável pela formação do caráter, da personalidade deles. A Bíblia, ela pede, ela aconselha. Nosso livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, 7, desde o 5, que fala sobre o amor ao Senhor e a obediência. Ele pede isso, que a gente esteja com os nossos filhos, falando da palavra, ensinando, compartilhando da fé, na hora que acorda, quando caminha com ele, quando está ali na mesa fazendo a refeição, a cada oportunidade, até na hora de deitar, não dispensar oportunidades para compartilhar da fé, para compartilhar do amor. Às vezes a gente é tão radical, que a falta de sabedoria, a ansiedade faz com que os nossos filhos tenham aversão da nossa fé, cheguem até odiar o Evangelho, por a gente não saber como tratar. O Evangelho, ele não é ensinado com ódio, o Evangelho, ele não é ensinado usando a Bíblia como castigo. Eu digo isso porque também eu tive uma experiência, a oportunidade de conhecer uma moça, uma jovem da igreja, que quando queria disciplinar o filho, brigava com o filho e dizia assim: tá de castigo, vai já ler a Bíblia. A Bíblia para você ler como algo ruim, ou a Bíblia é algo para você ler com prazer? Ler com prazer, não é? Mas eu vi isso acontecer. Então, a pessoa falava assim, como se isso fosse a coisa mais comum. Não, a Bíblia só é um castigo ler, se você não ensina, você não passa o hábito da leitura para os seus filhos. Então, muito cuidado. A Bíblia diz o quê? Primeira carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel e tem negado a fé, não é? E tem negado a fé. Então, muito cuidado. Aquele que não cuida dos seus e primeiro dos da sua casa, da sua família, é pior que o infiel. Por quê? Tem muita gente por aí que não é evangélico, não sabe nem que caminho, não sabe nem o endereço da porta da igreja, e tem uma família maravilhosa, não tem briga, não tem guerra, eles se amam, eles interagem, eles passeiam, eles se divertem. E nós? Qual é o nosso papel? Os nossos vizinhos, não é? Qual é o testemunho que eles têm de família nossa? Então a gente precisa disso. A gente precisa entender que nós precisamos nos sujeitar, nos submeter à palavra de Deus.
Eu já disse em outras pregações aqui, se o marido não é crente, ou se o marido, ele é um crente que nem sabe se Jesus vier agora ele vai para o céu, ou vice-versa, do outro lado, a esposa. Então, se uma situação dessa acontece dentro do lar, é importante que você faça a sua parte. Não vá se envolver, não vá criticar, brigar. Seja crente, seja o exemplo, seja a luz. Faça com que seus filhos, ou então os filhos, faça com que seus pais vejam em você algo especial a ser ensinado. Às vezes é o filho que vai ser a referência, vai ser a autoridade espiritual dentro de casa. Você sabia disso? Às vezes a esposa, mas isso é responsabilidade do Espírito Santo. O que não pode é dentro de uma casa faltar a presença de Deus. O que não falta dentro da casa é faltar alguém que seja o esteio espiritual para abençoar aquela família. Então a gente vai fazer isso, vai dar atenção especial para isso. Para quê? Para que a gente tenha uma família saudável, uma família feliz, uma família que realmente, verdadeiramente teme a Deus. Tá bom, queridos? Eu vou parar por aqui, porque o pastor Aldeni assim, começa a falar, e se vocês deixarem, se vocês não dormirem, se vocês não cochilarem, não caírem do banco, o que vai acontecer? Eu vou passar a madrugada toda aqui com vocês, porque eu gosto de falar. Glória a Deus. Mas eu acredito que até aqui, o que o Senhor tem colocado no coração, os irmãos possam ter recebido e levar para casa, refletir nisso, e a cada dia pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser a família exemplar, eu quero ser a família especial, eu quero ser a serva, eu quero ser o servo, eu quero ser aquele filho, tá bom? Então vamos fazer isso aí, cada um por si, Deus por todo, porque a salvação é individual, e cada um tem o nível espiritual que busca. Nisso você não pode esperar pelo papai, não pode esperar pela mamãe, não pode esperar pelo filho, pelo marido. Ao contrário, faça a sua parte, e a vitória ela é certa. Deus é fiel, tá bom? Então aceitamos a Jesus, a nossa natureza não pode ser mais a mesma. Nós não andamos mais regidos pela nossa natureza, pelos nossos valores de raízes. Os nossos valores têm que ser fundamentados na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, no Salmo 128, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor.